Pois é, Léo, infelizmente, né, mais um caso de violência sexual foi registrado aqui em nossa cidade essa semana. E foi contra uma criança de apenas 3 anos de idade. Eu vou falar agora com a Silma Barros, que é a presidente do Conselho Tutelar aqui de Jataí, para falar a respeito das medidas, né, e providências que o Conselho Tutelar está tomando em relação a esse assunto. Quais que são, Silma? Então, Sabrina, quando acontece um caso assim de violência sexual, o Conselho se desdobra somente no lado de proteção, de aplicar uma medida protetiva como um encaminhamento psicológico, tanto para a criança quanto para os familiares que também ficam em estado de choque, verificar se está sendo atendidos, como na saúde, a gente só olha o lado de proteção. Então, o Conselho está sempre junto das famílias. Quando necessita, num caso desse de violência sexual, a gente está auxiliando nesse sentido. Agora, Silma, esse caso, né, ganhou uma grande repercussão na imprensa, nos grupos de WhatsApp, em redes sociais, mas alguns casos não são divulgados e a gente até não mostra, né? Mas, infelizmente, acontece muitos casos aqui em nossa cidade. Sabrina, realmente a gente viu que esse caso ganhou uma repercussão muito grande aí na mídia, mas a gente está aqui não só para falar assim deste caso, mas para a gente chamar a atenção das famílias para o número de casos que o Conselho vem atendendo de violência sexual. A gente até teve numa campanha aí de combate à violência sexual contra criança e adolescente, a gente chamando a atenção da população, das famílias, para que prestem atenção nos seus filhos. É 1 minuto que você deixa eles longe dos seus olhos, vamos dizer assim, que acontece uma violência sexual ou qualquer outra forma de violação dos direitos destes. Recentemente, o Conselho também atendeu um caso de violência sexual contra uma criança de 2 anos. Então, assim, não é só esse caso que acontece aqui. Infelizmente, a gente tem para falar que está acontecendo muitos casos de violência sexual aqui em Jataí. Por favor, mães e pais, prestem atenção nos seus filhos, vigiem, olhem, não confiem. Se você quer dar uma balinha ou um chocolate para o seu filho, vá lá você mesma e compre e entregue para ele. Não deixe que ele fique em situação de risco na rua, porque muitos dos casos acontecem quando ele está na rua, a gente fala assim, está sujeito à violação, ele está em risco. Quando a gente chama a atenção das famílias, a gente está chamando a atenção para que não aconteça casos como esse. Então, prestem atenção, não olhem. A gente cobra muito dos pais. Advertência, a gente vai em cima e às vezes quando o Conselho chega, os pais às vezes não entendem e acham até ruim. Mas a gente quer um trabalho de prevenção para que não aconteça fatos como este, como outros demais que aconteceram aqui, que não foram para a mídia, porque o trabalho do Conselho é proteção. O nosso intuito é simplesmente proteger. Então a gente não especifica casos aí na mídia, porque aquela criança ela já está abalada psicologicamente, ela precisará passar por um atendimento psicológico, não só a criança, como a família, isso na família que eu falo inclui até os irmãos que necessitam também de um atendimento psicológico. E o Conselho é esse órgão que faz esse encaminhamento. Tá certo, e Silma, em vários casos, o abusador é uma pessoa da própria família, uma pessoa bem próxima, né? Ou seja, aí que as famílias têm que ter uma atenção redobrada também, né? Realmente acontece assim, na maioria dos casos, sim. Eu não sei te falar qual a proporção desses casos que envolvem principalmente os familiares, mas eu te falo que o que está acontecendo. Os pais às vezes estão confiando que isso não vai acontecer, que meu filho está aqui, ele está protegido, mas é 1 segundo, 1 minuto que você deixa. Recentemente a gente atendeu um caso dessa criança de 2 aninhos, que a criança saiu por um segundo para a rua. E foi aonde que aconteceu a violência sexual e não soube informar, porque uma criança de 2 anos dificilmente vai saber quem que é a pessoa que supostamente abusou dela. Então, esse suposto abusador, ele vai ficar solto. E outras crianças podem estar sendo vítima deles. Então, a gente pede muita atenção dos seus pais. Certo. E Silma, tem algumas atitudes que as crianças têm que comprova que ela está sendo abusada, né? Quais que são essas atitudes que os pais, os responsáveis, devem ficar atentos? A criança, ela apresenta... É variável. Para te falar a verdade, eu não tenho assim, um perfil
certinho, porque cada criança ou adolescente, ela apresenta um comportamento diferenciado. Ou às vezes ele se emociona fácil, chora por qualquer coisa, ou se fecha num canto. A escola, a gente pede, é uma parceria muito grande que a gente pede dos professores, da rede de ensino, que verifique seus alunos, as crianças ou os adolescentes, aqueles que apresentar uma baixa nota, um comportamento mais agressivo na escola. Então, verifica isso, porque isso também pode dar indícios de uma violência sexual, né? Recentemente, né, durante aquela campanha que a gente fez, o Conselho teve em várias escolas fazendo palestras. Em várias escolas que a gente foi, inclusive na zona rural, a gente identificou um número grande de crianças que supostamente estão sendo violentadas ou foram violentadas e só depois da palestra tiveram coragem, sim, tomou coragem de chegar e falar para o Conselho. Então, a gente está trabalhando sobrecarregados com vários casos de violência sexual. Quais que são os telefones de contato do Conselho Tutelar, caso a pessoa, né, queira estar fazendo uma denúncia, né? É importante também, né, quem está em casa agora, os telespectadores, tá anotando esse número. Quais que são? É importante, olha, lembrando, não precisa ter receio que seu nome será preservado. Aqui a denúncia é anônima, a gente colhe a denúncia porque o nosso principal foco é chegar até a denúncia e a gente precisa que alguém denuncie. Então, aqui na sede do Conselho Tutelar tem o telefone comercial, que é o 3632-4120, e temos o plantão. O plantão é 24 horas, então é 984449979. O Conselho Tutelar trabalha 24 horas por dia, né, em esquema de plantão. 24 horas. Pode fazer sua denúncia, é anônimo, a gente vai até o local para verificar a situação e aplicar uma medida protetiva caso necessário.